Olá, povo de Deus, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 12 de setembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 8, de 1b a 7, 11 a 13, e Lucas 6, de 27 a 38. Nosso texto de hoje começa com uma frase lapidar de Paulo. O conhecimento incha, mas o amor é que constrói. Paulo diz isso frente a mais uma questão posta pela comunidade. Pode-se ou não comer carne oferecida aos ídolos? Corinto tinha muitos templos para variadas divindades. Nos seus cultos, os animais oferecidos tinham parte da carne queimada em sacrifício, outra parte os próprios participantes do culto consumiam. Outra parte ia para o mercado, para o comércio. Está aí posta a questão: pode ou não comer dessa carne? Na comunidade havia gente que se julgava mais conhecedora das ciências que outras, classificadas no texto por fortes e fracos. Os fortes diziam que não tinha nada de mais consumir tal carne. Os fracos, bastante escrupulosos, repudiavam essa atitude. Paulo também entende que se pode comer dessa carne, uma vez que para os cristãos esses ídolos não são nada. Porém, ele pondera que se esse costume escandaliza os fracos, por que os fortes não fazem por caridade um sacrifício de não comer tal carne? Vejam que o critério de Paulo é a caridade no relacionamento. Por isso ele diz que a ciência ou o conhecimento incha, mas a caridade ou o amor constrói. Portanto, Paulo se desvia da armação que a questão apresenta, pois para ele não se trata de poder comer ou não tal carne, e sim de respeito à consciência do irmão mais fraco. Paulo, pedagogicamente, apresenta duas verdades fundamentais para a fé cristã. É necessário dizer um não à idolatria, pois um só é o Deus, de onde tudo vem, e um só é o Senhor Jesus Cristo, para onde todos caminhamos. A outra verdade é que no relacionamento entre os cristãos, só o amor constrói. A ciência não é suficiente para o conhecimento da verdade e da fé, mas o amor, sim. Lucas 6, de 27 a 38. Disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso e também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Com seu discurso de hoje, Jesus se distancia de todos os rabinos e mestres da lei, pois eles seguiam a velha ordem da reciprocidade nos relacionamentos. Jesus mostra que esse modo de agir é próprio de pagãos e pecadores. Os cristãos foram chamados para fazer a diferença. O exegeta basco José Antônio Pagola, comentando essa narrativa de Lucas, nos faz uma provocação. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O que podemos nós fazer diante dessas palavras de Jesus? Suprimi-las do Evangelho? Apagá-las do fundo da nossa consciência? Deixá-las para dias melhores? Quando Jesus fala do amor ao inimigo, não está pensando num sentimento de afeto e carinho para com ele, mas numa atitude humana de interesse positivo para o seu bem. Jesus pensa que a pessoa é humana quando o amor está na base de toda a sua atuação. E nem sequer a relação com os inimigos deverá ser uma exceção. Quem é humano até o fim respeita a dignidade do inimigo, por mais desfigurada que possa apresentar-se a nós. Não adota diante dele uma postura excludente de maldição, mas uma atitude de bendição. Há situações em que este amor ao inimigo parece impossível. Estamos demasiadamente feridos para poder perdoar. Precisamos de um tempo para recuperar a paz. É o momento de lembrar que também nós vivemos da paciência e do perdão de Deus. O primeiro passo para vivermos o perdão é abrir mão de qualquer sentimento de vingança. Quando somos ofendidos, movidos pelo instinto, brota em nós um desejo de ir à forra, dar o troco. Quando conseguimos frear essa reação primária, começamos o processo do perdão. Ressentimento alimentado causa danos imensos à nossa vida. Há, inclusive, quem relacione uma série de enfermidades que começam por aí, por sentimentos de mágoa, vingança, ressentimentos guardados. Perdoar pode exigir tempo, mas é bom estarmos sempre prontos para desencadearmos o processo de perdão. Como somos seres de relação, muitas vezes faz bem partilhar com alguém nossos sentimentos. E ainda é de suma importância percebermos que perdão não é a mesma coisa que esquecimento. Perdoar é, mesmo se lembrando da ofensa sofrida, ter a capacidade de reatar laços que poderiam ter se perdido. Essa história de botar uma pedra em cima, no sentido de encerrar o assunto, ou deixar algo de lado, nem sempre funciona. Uma mágoa profunda é capaz de rolar uma rocha. Ter capacidade de, mesmo lembrando-se bem do mal recebido, afugentar ressentimentos é fundamental. Por fim, o perdão no sentido cristão tem sua fonte em Deus. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Misericórdia é a junção de duas palavras do latim. Miseratio, compaixão, mais cordis, coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Um beijo no seu coração.